Olá, pessoal! Então, ontem no finalzinho da aula, surgiram algumas dúvidas em relação a como a gente, né, fazer a leitura lá no manômetro e colocar no diagrama pH. Então, tem algumas coisinhas que eu vou trazer aqui pra gente falar nesse momento, tá? Para o fluido R22. Então, a gente tem aqui, vamos chamar atenção para alguns detalhes, né? A gente tem aqui o diagrama pH para o fluido R22 e vejam que a pressão aqui no diagrama está em quilopascal. Então, eu vou buscar a leitura em quilopascal ali nesses manômetros, tá? Então, a gente tem aqui 2 manômetros de baixa, tá? Mas vai servir aqui para o nosso propósito. Vamos observar o seguinte, tá? A gente vai estar falando aqui do fluido R22. Então, o R22 é essa escala interna, né? A escala de temperatura é a escala interna, tanto no manômetro de uma marca quanto no manômetro aqui da outra marca. E nós vamos pegar aqui o ponto de 0 grau, tá? Então, a temperatura dele, né? Se quando o ponteiro aqui apontar para 0 grau para o fluido R22, ele também vai estar apontando lá para uma pressão que vai estar, olha só, entre 300 e 400 o quê? Quilopascal, né? Se eu contar aqui, na verdade, a escala vai ser 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390. Ele tá entre 390 e 400, tá? Então, a gente, né, como é um manômetro ali, a gente não tem uma precisão muito, né, zeradinha, a gente pode assumir mais ou menos ali uma pressão do manômetro igual a 395, né? Porque tá entre um e entre outro. Quilopascal. Né? Se eu fosse olhar aqui nesse outro manômetro, ele é basicamente a mesma coisa, né? Vai ficar ali 390, 395, mais ou menos na média. Tem um erro aqui da minha leitura aqui da reta que eu tô fazendo aqui. Bom, se eu pegar esse valor direto e olhar no diagrama pH, vocês vão perceber o seguinte, olha só, 390 perto aqui do 400, então se eu fosse, né, aproximar aqui, né, pro 395, se fosse aproximar pro 400, vocês iam observar o quê? Olha só, a temperatura de saturação, ou seja, a temperatura de mudança de fase para 400 kPa não é esse valor de 0 que ele está indicando no manômetro. Então, o que eu fiz de errado? O que faltou eu fazer? Faltou eu utilizar a pressão absoluta, tá? No manômetro, a gente tem pressão manométrica. Quando a gente fala da propriedade do fluido, essa pressão aqui, essa pressão é a pressão absoluta, tá? A pressão aqui da minha escala, do meu eixo, é pressão absoluta. Absoluta. E aí é isso que deu um pouquinho de confusão, né? Que surgiu a dúvida lá no final da aula. Então, quem é a pressão absoluta? Pressão absoluta é igual à minha pressão manométrica mais a pressão atmosférica, tá? Quem é a pressão atmosférica? É aquela camada, a pressão exercida pela camada de ar que está sobre nós aqui na Terra, né? Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica é 101,325 quilopascal. Ah, professora, mas o manômetro que eu estou usando é PSI. Então, vocês vão ver que uma atmosfera é 14,7 PSI. Neste caso, nós estamos olhando a escala em quilopascal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, vamos vir para a nova página aqui, eu vou somar a pressão que eu tenho. Então, quem é a pressão absoluta que eu vou levar lá para o meu diagrama? É a pressão manométrica ali, 395, mais 101, né, quilopascal. Então, vai ter aqui, ó, 496 quilopascal, tá? Então, quando eu venho aqui no diagrama, eu olho aqui, né, 496 aqui para o diagrama, aproximadamente 500 quilopascal, olha só. Para 500 quilopascal, a temperatura de saturação é 0 grau, correto? Então, agora está correto. Então, se eu tenho lá uma pressão marcando no meu manômetro, né, de 400 ali, quase 400 quilopascal, soma 100 da atmosfera,
500 kPa, é o valor que eu vou trazer aqui para o meu diagrama. E aí eu posso, né, trazer essa, então eu já sei que eu estou trabalhando com essa pressão aqui de 0 grau, certo? Tá, professora, preciso cada vez ficar fazendo essa conversão quando eu quero trabalhar, né, trazer as informações que eu vejo lá no manômetro para o meu diagrama pH? Na verdade, você não precisa, porque se você, né, olhar que o ponteiro está apontando aqui para 0 grau indica que ele está saturando, que ele está mudando de fase a 0 grau. Então, quando você vem no diagrama da substância, tem que cuidar para pegar a substância correta. Eu estou falando do R22, peguei o diagrama aqui do R22. Quando você vem para essa substância, você vem aqui na linha de saturação 0 grau, automaticamente você já está com a pressão absoluta, você não precisa ter feito a conta. Mas, se você tiver em dúvida, você pode fazer essa continha aqui, tá? Vamos pegar um exemplo agora para uma temperatura um pouquinho mais alta. E aí vai ser para um manômetro de alto. Só deixa eu copiar aqui colar um manômetro de alto no meu caderninho para a gente continuar. Pronto, coloquei aqui para nós um diagrama, um manômetro de alta. Então, olha só, esse manômetro aqui, ele está em outras unidades, ele não está em quilopascal, ele está em PSI e bar. Então, vamos supor agora que eu tenha, né, a gente está continuando aqui o R22, nesse manômetro aqui, o R22 não é a primeira linha, é essa segunda linha aqui, né, que a gente está acompanhando aqui. E vamos supor que eu tenha aqui, exagerando, tá, uma temperatura de 70 graus, aqui ele está lendo 70 graus. Quando, né, eu avalio o ponteiro mais ou menos para cá, eu vou ler aqui aproximadamente a pressão em PSI, aqui ó, 400, 450, então ele está dividindo de 5 em 5, então 405, 410, 415, 420, 425, 430, 400, então a minha pressão manométrica aqui está medindo 435 PSI. E se eu quiser saber a minha pressão absoluta, então a minha pressão absoluta será igual à pressão, lembrando lá, manométrica mais a pressão atmosférica. Só que agora eu estou falando em PSI. Então a minha pressão absoluta será igual à manométrica, 435 PSI, mais 14,7 lá, que uma atmosfera vale 14,7 PSI. Então, somando isso aqui, a minha pressão absoluta, que é a pressão que eu vou olhar lá no diagrama pH, vai ser aqui, ó, 0,7, 5 com 4, 9, 449,7 PSI. Só que eu não posso olhar isso direto no meu diagrama, eu preciso converter, tá? Então, eu vou lá, uso um conversorzinho, uso a fórmula, né, para converter, 449,7 PSI para quilopascal, 3.100 quilopascal. Então, a minha pressão absoluta será igual a 3.100 quilopascal. Aí, agora sim, com essa informação, eu posso vir no diagrama. Então, estou trabalhando com uma pressão de alta de 3.100 quilopascal. Está bem próximo aqui, né, da linha de 3.000, né? Então, está um pouquinho acima aqui da linha de 3.000. Na realidade, se a gente for olhar lá o ponteirinho que eu tinha desenhado, eu tinha dito, né, 70 graus. Então, provavelmente, essa diferença é o erro ali de leitura no ponteiro e do meu traçado ali, tá? Então, assim que a gente coloca. Como a gente leu lá no ponteiro 70 graus, né, a gente estava considerando aqui para a temperatura de 70 graus, quando o ponteiro estava bem ali em cima, qual que é a minha sugestão para vocês quando a gente quer transformar essas informações de um manômetro para um diagrama pH? Tanto a pressão de baixa, que a gente, né, tanto a temperatura de baixa, que vai ser lá no evaporador, que estava evaporando a 0 graus, quanto a alta, que é a condensação, condensando a 70 graus, lembrem-se que aqui no diagrama pH, dentro da região de mistura, né, mistura bifásica, da região de mistura vapor mais líquido, dentro dessa região, a temperatura é constante, porque eu estou mudando de fase. Então, por isso que a gente chama temperatura de saturação, né? Temperatura
Temperatura de saturação. Quem é? É a temperatura na qual um fluido muda de fase a uma determinada pressão constante, tá? Então, vocês podem colocar, né, fazer esse traçado aqui direto, né? Usar o meio dessa mistura vapor-líquido, né, como orientação e traçar aqui essa linha horizontal, que significa que aqui é a minha pressão de condensação e aqui é a minha pressão de evaporação, correto? A professora, diagrama pH, como é que fica? Porque até agora a gente só traçou as pressões. Muito bem, o que vocês vão precisar determinar agora? Lá no sistema, vocês vão, né? Vocês têm lá um sisteminha de refrigeração, vamos fazer um rabisquinho rápido aqui. Vocês têm lá o condensador, né? Vocês têm aqui o compressor, vocês têm aqui o evaporador e o dispositivo de expansão, correto? Dispositivo de expansão. Então, aqui embaixo vocês têm o evaporador e aqui em cima vocês têm o condensador. Nós já vimos que a temperatura ali, né, nesse exemplo de saturação do condensador é de 70 graus e do evaporador a temperatura de saturação era igual a zero, né? Valores assim bem fora da realidade, é só para a gente ficar mais didático aqui no diagrama. E aí, como é que faz para desenhar o sistema? Olha só, quando vocês vierem medir a temperatura na saída do evaporador, tá? Que eu vou chamar aqui de temperatura A, esse pontinho A, vocês vão saber aqui, ó, a temperatura na saída do evaporador, tá? Aí, por exemplo, se vocês mediram essa temperatura, né? Se, por exemplo, essa temperatura for igual a 10 graus Celsius, nesse exemplo que a gente está colocando, vocês vão ver aqui no diagrama que, bom, ele estava evaporando a 0 graus, né? Estava aqui evaporando a 0 graus. Não sei onde começa, mas ele estava evaporando a 0 graus. Mas ele evaporou tudo que tinha de fluido refrigerante e evaporou mais um pouquinho. Ele absorveu mais um pouco de calor e superaqueceu. Lembra que essa região aqui é vapor superaquecido. Superaquecido. Então, o fluido refrigerante superaqueceu quanto? Aquilo que eu medi. Eu medi ali 10 graus. Aqui coincide, né? Como tá 0 graus, coincide, mas na verdade a temperatura, né? Então, que vocês mediram era de 10 graus. Se a gente lembrar lá o que a gente viu na aula, né? O superaquecimento é igual a temperatura na saída do evaporador, menos a temperatura de evaporação. Neste caso, a temperatura de saída do evaporador é 10 e a evaporação é 0, por isso que acaba que o superaquecimento está como 10 graus, né? Foi uma coincidência, não é sempre assim. Então, aqui, nós vamos buscar 10 graus de superaquecimento, ou seja, se aqui a temperatura que eu tenho é 0 e a próxima linha de temperatura é 10, então eu vou esticar o meu fluido até aqui, até o ponto de 10. Então, esse aqui é o ponto A, que é o ponto na saída do evaporador. Observem que a gente pode ter, isso que a gente está chamando é superaquecimento útil, que é dentro do espaço refrigerado ali no evaporador. Se vocês, né, medirem lá no sistema a temperatura de sucção, vocês vão identificar lá na entradinha do compressor, vou chamar aqui de ponto B, vamos colocar aqui ponto B, a temperatura na sucção do compressor. Essa temperatura no ponto B, entrada do compressor, ou a gente também chama, tá, compressor, temperatura na entrada do compressor, ou, vamos chamar aqui, ou temperatura de sucção, porque é ali onde o compressor está succionando o fluido refrigerante, tá? Então, nesse ponto B, vamos supor que vocês mediram essa temperatura B, vamos colocar aqui, temperatura B, vamos supor que ela seja, vocês estão medindo nela
15 graus. O que significa isso? Significa que o meu superaquecimento total é igual à temperatura de sucção menos a temperatura de evaporação. Então, 15 graus menos a temperatura de evaporação, que era 0 graus, vai ser um superaquecimento total de 15 graus. Superaquecimento total. Prof, qual que é a diferença do superaquecimento total? Vamos chamar aquele anterior de útil, para o superaquecimento útil. É que o útil, ele está dentro do espaço refrigerado, né? Então, ele está ainda absorvendo o calor do meu evaporador, tá? Eu tenho aqui o meu espaço refrigerado. O útil está dentro do espaço refrigerado. E o total, ele está já fora, né? Ele pega aqui esse pedacinho aqui, né? Isso aqui é tubulação, ele não está contribuindo para fazer frio lá no ambiente que eu estou refrigerando. Está só, digamos assim, trazendo energia para o meu sistema. Então, a gente vai, né, convir aqui no diagrama, e aí o nosso ponto B, a gente falou 15 graus, então 15 graus é aqui, né? Tá entre 10 e 20. Então, ele vai vir aqui no ponto B, tá do ladinho aqui no diagrama, acabou ficando meio apertado, né? Tá aqui, ó, o ponto B. Ah, ficou em cima do 20 graus. Vamos ter que melhorar Opa, não apaga o diagrama, né, prof? Senão fica difícil. Tá? Vou ter que diminuir aqui o lápis. O ponto A vai ser aqui, tá? Em cima de 10. E o ponto B é aqui na metade, aqui do ladinho, tá? Peraí. Aqui. Ponto A exatamente aqui em cima do 10 e o ponto B aqui, ó, do ladinho, tá? Esse aqui é o ponto B. Ponto B tá aqui de vermelho. Ponto B. E o ponto A vai ficar aqui de azul. Vou colocar aqui azul. Então, ponto A. Pronto. E agora, o que vai acontecer? Lá no diagrama, a gente tem como é que é o processo que a gente fala a compressão. A compressão, lembra que a gente falou de entropia, né? No ciclo ideal, que a gente considera, a compressão é isentrópica. Então, vamos lá. No meu compressor, eu tenho aqui, ó, compressão isentrópica. O que acontece? A entropia se mantém constante. Isso é o que a gente falou em aula, que as linhas de entropia do diagrama pH servem para me ajudar a desenhar o processo. Olha só, se a entropia é constante, eu vou usar essa linha aqui, né? Vai ser paralela a essa linha de entropia aqui, né? Eu tenho aqui uma linha de S,1,8, é uma entropia constante. Ele vai ser aqui mais ou menos, né? Bem paralelo a essa linha ali. Então, ó, eu vou estar aqui paralelo a essa linha. Aqui o meu pincel está muito grande, né? Mas é paralelo a essa linha. Até onde? Até encontrar a minha pressão de alta. Então, gente, para que servem essas linhas de entropia aqui no vapor superaquecido? Nos ajuda a desenhar o diagrama pH, porque a gente desenha o ciclo ideal, vamos dizer assim, de refrigeração, seguindo uma linha de entropia, tá? Tá, prof, mas na prática, se eu for medir, pegar o termopar e medir lá na saída do compressor, vamos colocar aqui agora o ponto C, se eu medir lá na saída do compressor a temperatura, vai ser mais alta do que essa temperatura que a gente está lendo no diagrama. De fato, vai. E aí vocês podem fazer isso, né? Aqui no diagrama, se fosse olhar no diagrama, a temperatura seria, vamos ver, aqui é 90, 100, 110. No meu caso, 90, 100, 90, aqui é 100, aqui é 110. Temperatura de 110. Praticamente ali, ó, 112, né? Nesse meu exemplo hipotético. Na prática, se vocês fossem medir, ela viria mais para cá, por exemplo, 120, 130, tá bom? Né? Viria mais ou menos aqui assim, que é o que eu mostrei para vocês na aula ontem, que na prática o meu ciclo, ele vem aqui, né? O meu ciclo, ele vem mais à direita da linha de entropia constante, tá bom? Bom, feito isso, gente, né? Quando a gente desenha o ciclo ideal, então como é que eu ligo, né, uma linha de pressão na outra? No compressor, seguindo uma linha de entropia constante. Eu sei que a condensação está ocorrendo nessa pressão. Por quê?
Porque eu vi no manômetro que me dizia lá que era 70 graus. 70 graus é a temperatura que muda de fase. Então, eu faço uma linha horizontal aqui na temperatura onde muda de fase e eu extrapolo ela, porque eu estou agora preocupada com essa linha aqui, ela me indica qual é a pressão de mudança de fase. E qual é o ponto aonde eu vou desenhar aqui, né, que o meu ciclo, o meu envelopinho vai descer? Bom, aí a gente vai para o subresfriamento. Então, lá na saída do meu ciclo, vocês vão medir, lá na saída do condensador, antes do meu dispositivo de expansão, vocês vão medir lá, vou chamar aqui de temperatura D, que é a temperatura da saída do condensador. Saída do condensador, né? Entrada do dispositivo de expansão. Dispositivo de expansão, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Com essa temperatura, né, depende do sistema, talvez seja uma tubulação muito grande, talvez vocês teriam que medir D para ver quem é a saída do condensador e ver o subresfriamento lá do sistema. E para desenhar o envelopinho, talvez vocês tenham que ir lá antes da válvula de expansão, medir aquela temperatura, ia ter uma temperatura E. Tá? Vai depender do tamanho do sistema da tubulação. E aí, vocês vão então, supondo que seja um sistema pequeno, que essa tubulação aqui, né, seja essa temperatura, né, essa distância, vamos dizer assim, entre a saída do condensador e a entrada do dispositivo de expansão é muito pequena, então eu posso assumir a mesma temperatura. Nessa situação, o subresfriamento que a gente vai ter aqui será igual à temperatura que eu vou medir de condensação menos a minha temperatura em D. A condensação aqui é 70 graus. Se eu li em D ali uma temperatura de 60 graus, o meu subresfriamento aqui está igual a 10 graus Celsius, tá? E aí, vocês vão desenhar então aqui no diagrama, olha só, ele está subresfriado em 10 graus Celsius. O que significa? Quando chega em vapor saturado, em líquido, perdão, saturado, ele não vai já expandir, não vai já para o dispositivo de expansão, ele continua esfriando. E aí, como já virou tudo líquido e está sendo retirado o calor ainda, ele vai agora, que já mudou tudo de fase, ele vai reduzir a sua temperatura. Então, ele vai vir um pouquinho mais aqui para a esquerda no diagrama. Até onde? Até encontrar a linha aqui de 60 graus, que é a temperatura hipotética que a gente mediu, que era o ponto D. E como é que ocorre a expansão lá? A gente falou que a expansão ela é isentálpica, ou seja, paralela a uma linha de entalpia constante. Neste diagrama é uma linha vertical. E onde é que vai parar? Vai parar aonde encontra a pressão de baixa, que é a pressão de evaporação, ok? E assim a gente tem então o nosso diagrama pH desenhado para esse sistema, lendo a partir do manômetro. Lembrando, é necessário fazer a conversão de pressão, conversão não, né? Fazer o ajuste, né, da pressão manométrica para a pressão absoluta, ou então vocês podem usar diretamente o valor da temperatura de saturação, que é a temperatura que o fluido muda de fase. Ok, turma? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, mandem lá no fórum para nós.